para fazer a pergunta aqui para o técnico Leonardo Jardim. Professor, boa noite. Queria que tivesse essa abordagem, né, da vitória, o quanto era importante nesse aspecto de confiança desse trabalho que vem sendo feito da intertemporada e como que você viu, né, esse time dentro de campo, nos aspectos que você já tinha abordado, que colocaria dentro dessa perspectiva do Cruzeiro para o ano, de vontade, de intensidade, disse que não eram coisas inegociáveis, pelo que a gente percebia da sua fala. Obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado. Bem, eu vou iniciar com as palavras que eu disse ao grupo quando acabou o jogo. Disse que nós tínhamos tido um período difícil em termos de vitórias este ano, principalmente com as equipas da Série B, Série C, Série A, e hoje começamos um campeonato com uma vitória sobre o Mirassol. E hoje em dia, quem anda no futebol profissional ao alto nível sabe que as vitórias são difíceis, são caras. Hoje em dia as vitórias são caras. Ainda por cima iniciar um campeonato, existe sempre alguma adrenalina, algum nervosismo, algum erro de passe. Mas acho que a equipa entrou bem, teve 30 minutos muito bons, ou 35 minutos muito bons, chegou ao 2-0. Depois houve uma quebra que foi devido principalmente a dois fatores. Primeiro fator, os nossos dois volantes amarelados com dificuldade de pressionar, e esses dois volantes são sempre jogadores essenciais na manobra da equipa, principalmente em termos de pressão. Os dois amarelados deixaram de pressionar e com certeza a equipa perdeu intensidade e o adversário aproveitou isso para ter os últimos 10 minutos que teve da primeira parte. Segunda parte, voltamos a entrar bem e aos 20, 30 minutos, quando eu percebi que a gente não estava a conseguir ter o volume de jogo ofensivo, meti dois jogadores para ter mais a posse e permitir que a equipa circulasse mais a bola. Segundo período, mais controlado, mas menos agressivo em termos ofensivos, que é normal. Perdemos o nosso jogador que era o Caio, mais de profundidade, metemos o Mateus, que é um jogador mais de construção, equilibramos a equipa, tivemos o controle do jogo. Acho que foi uma vitória meritória da melhor equipa. Parabéns também ao Mirassol pela sua atitude e pronto, vamos lá e começamos com 3 pontos, que era o essencial. Leonardo, você começou o jogo assim como foi contra o Red Bull, com 4 atacantes, né? Dudu, Wanderson, Caio Jorge, Gabigol. Essa é a tendência ou isso vai variar dependendo do adversário? Você pode entrar ali com 3 atacantes ou vai manter essa tendência de 4 atacantes? Assim, depende do que é que nós, o que é que a terminologia quer dizer atacante. Atacante em Portugal é Caio e Gabriel, são 2 atacantes. Os Dudu e Wanderson são meias, que aqui falam em pontas, mas não são atacantes. A gente joga com 4 médios e não com 4 atacantes, 4 médios. E podemos jogar com um atacante, se jogamos com um médio ofensivo, jogamos com um jogador que deixa ali entre as linhas e permite equilibrar a equipa mais, e normalmente tem mais posse de bola, mas perde logo na pressão, porque é diferente pressionar com 2 ou pressionar só com um jogador na frente. Gostava também de referir aqui, que é tão importante, que os adeptos vieram imenso, agradecer aos adeptos, agradecer o apoio, mesmo no momento que tivemos menos controle do jogo, principalmente o fim da primeira parte. Os adeptos foram extraordinários. O fim do jogo, com o jogo controlado, mas sabemos que o fim do jogo é sempre o fim do jogo, os outros acreditam e podem empatar e nós não queremos perder a bola. Os adeptos ali também foram fundamentais e pronto, e sabem que é o processo que iniciamos hoje e que temos que dar continuidade. Não esquecer, futebol de alto nível vai ser qualidade, mas também tem que ser na atitude e tem que ser neste espírito de grupo que hoje mostramos. Hoje jogaram 15 jogadores e os 15 jogadores foram importantes. Ô Jardim, queria falar um pouco de expectativa, né? O Cruzeiro ficou, e aí associar também ao lado psicológico, o Cruzeiro ficou quase 40 dias sem jogar. É claro que tiveram os jogos treino, os amistosos, o amistoso, né, contra o Red Bull Bragantino, mas não tem aquela sensação do jogo, né? O campo que hoje a gente viu que é a estreia do Campeonato Brasileiro.
dentro dessa expectativa que foi criada para um elenco do Cruzeiro, e aí redobra a expectativa por conta desse hiato que tem sem os jogos, atendeu o que o Cruzeiro apresentou hoje para você? É claro que ainda é um trabalho, é um processo, mas pelo que você viu dentro desse espaço que foi treinado aí durante essas semanas, hoje o Cruzeiro apresentou aquilo que você imaginava? Com certeza que apresentamos algumas coisas boas, outras coisas menos boas. Eu já disse que não gostei nada dos últimos 10 minutos da primeira parte, porque perdemos a pressão e deixamos o adversário controlar o jogo com a bola. Houve outras situações que eu gostei, em termos de criação. A gente fizemos 2 golos, mas criamos outras situações, em futebol mais apoiado, em futebol mais rápido, em uma transição mais rápida. Com certeza que nunca podemos estar bem no início. O início é sempre o momento mais difícil, acredito a seguir numa progressão. E também é importante referir que vocês sabem melhor do que ninguém, esta equipa do Mirassol jogou o Paulistão. O Paulistão eles encontraram, não sei quem foi, mas devia ter sido um Corinthians, devia ter sido um São Paulo, um Palmeiras, o ritmo que estes jogadores já têm de jogar com equipas grandes é totalmente diferente da nossa equipa, não é? A nossa equipa fez 2 jogos de treino agora na parte final, e jogo de treino é o que vale, é um jogo de treino, como o nome indica, e durante a época, durante os primeiros 2 meses, jogou uma vez com o Atlético, que foi reduzido a 10 logo no início e foi quase um jogo de um sentido só, e quase não serviu para uma experiência ou para ganhar ritmo competitivo. Por isso, com certeza, devido a estas dificuldades, devido à paragem e tudo isso, este início de campeonato a gente tem que redobrar a atitude, que também vamos nós ganhar ritmo com o campeonato a correr. Jardim, há muito tempo que a gente não via um Cruzeiro aguerrido, um Cruzeiro que brigava por todas as bolas, por todas as jogadas. E o torcedor cruzeirense reconhece isso. O torcedor pode esperar um Cruzeiro com muita intensidade. Essa é uma das suas principais características? Eu vou lhe dizer que a equipa apresentou intensidade, lutar por todas as bolas, como eu disse, em termos defensivos, estarmos todos imbuídos no mesmo espírito, mas isso deve-se aos jogadores. Os jogadores são os artistas, os jogadores compraram a ideia, estão a tentar desenvolver, e eu estou satisfeito que eles hoje mostraram isso, estou satisfeito daqueles 4 ou 5 que entraram também, tentaram mostrar esse tipo de atitude. E com certeza, se os jogadores, com a qualidade que têm, mostrar uma atitude competitiva, o torcedor vai ficar satisfeito e nós vamos estar sempre mais perto de ganhar. Jardim, o Matheus Pereira entrou no segundo tempo da partida e no jogo de hoje ele acabou sendo utilizado como um reserva. Existe alguma possibilidade de que ele consiga assumir essa vaga de titular no próximo jogo, já que muitos dos torcedores pediram a participação do camisa 10 na partida de hoje? Os torcedores, com certeza que gostam, como eu gosto também, do Matheus, e com certeza que ele vai jogar muitas vezes nesta equipa. Mas com certeza que também temos outros jogadores importantes. Eu já vos disse que não ando à procura de 11 jogadores, eu ando à procura de uma dinâmica. Hoje, no momento que a gente precisou de mais bola, o Matheus esteve lá. No momento que a gente precisou mais pressão ofensiva, teve lá o Caio, que não fez nenhum gol, mas teve uma atitude importante na pressão ofensiva sobre o adversário. A gente tem que saber bem o que é que a gente pretende, não podemos ter tudo ao mesmo tempo, não é? Mas volto a referenciar, o Matheus é um grande jogador, a gente acredita nele, vai nos ajudar bastante. Ele passa num período também que é difícil em termos pessoais, por causa, vocês já sabem, o nascimento do filho, ele anda preocupado, é o primeiro filho, eu penso que todos os pais ficam preocupados quando esta situação, quando nós temos 2 ou 3 é tudo mais fácil, mas quando é o primeiro, e ele lutou muito para o casal ter este filho. Eu penso que depois do nascimento o Matheus ainda vai apresentar-se de melhor forma e vai nos ajudar com certeza. Jardim, ainda a respeito
dos jogadores do Cruzeiro. Pela esquerda, o Vidjalba, né, teve oportunidades nos amistosos, havia essa expectativa, quem sabe, do Vidjalba assumir essa posição pela esquerda, e hoje o Kaique apareceu como titular, né, num jogo oficial. Era uma questão mesmo física do Vidjalba, que faltava ritmo de jogo para ele, que você chegou a citar numa entrevista antes, né, ou não? Por que foi a escolha do Kaique hoje pela esquerda? Não, já vos disse que nós trabalhamos com um grupo de jogadores. Se eu quiser mais amplitude no jogo, quiser mais velocidade no corredor, eu vou ter o Kaique. Se eu pretender uma postura mais defensiva, maior capacidade de duelo nas bolas paradas, maior qualidade a fechar o segundo posto sobre o cruzamento, esse tipo de jogo direto, tenho o Villalba. E atenção que eu tenho o Marlon. O Marlon não começou bem a época, mas nós acreditamos nele. O Marlon teve aquele problema no jogo, não entrou bem contra o América, não está num bom momento, mas eu pessoalmente acredito muito no Marlon, que ele está a trabalhar bem, ele está a se dedicar e que também é para contar com ele em termos de futuro, não é reserva. Eu não gosto disso do reserva, do não reserva, eu gosto de ter os jogadores e ter soluções e que eles estejam a performar, porque quando hoje, por exemplo, o Jonathan teve uma virose durante a noite, estava com febre, eu nem me preocupei, porque já tínhamos treinado o Gamarra, já tínhamos treinado o Villalba para aquela posição e ele tinha que mostrar performance como mostrou, porque no futebol nós temos 23 ou 24 jogadores. Não está um, tem que estar o outro e tem que mostrar performance. O futebol é isto. E hoje também é dado parabéns ao Gamarra, que ele fez um bom jogo, mostrou porque que veio para o Cruzeiro e é uma solução. Eu ia jogar com o Jonathan, mas não fiquei preocupado porque o Gamarra tem trabalhado bem, é um menino sério e nós temos outras soluções também dentro do grupo. O futebol é isto, soluções para que o torcedor fique feliz em ter uma equipa intensa, uma equipa agressiva. Jardim, aqui, Samuel Venâncio, em cima dessa atuação que teve uma boa produção ofensiva e a participação dos volantes, quando os 4 da frente ali forem os escolhidos, eles terão que ter um trabalho maior? Esse é um desafio para você, encaixar tudo ali com esses 2 ali na proteção da área? Quais 4? Os 4 da frente, Dudu, Wanderson, Gabi e Caio. Os 2 volantes terão que ter um papel... Com certeza é assim, é por isso que eles são os estabilizadores da equipa, são jogadores normalmente com uma intensidade diferente, uma agressividade na recuperação da bola e as pessoas às vezes não conseguem perceber, mas no momento que os nossos 2 volantes foram amarelados, eles começaram a tirar o pé, a equipa perdeu o controle do jogo e isso foi notório. Eu não tiro o Wallace porque ele falhou uma bola no início do jogo, mas então o Matheus Henrique também falhou uma bola lá, o Gamarra também falhou. O futebol também, os erros fazem parte, mas acho que teve uma boa performance, mas sabia que não queria estar com o último médio defensivo amarelado. Meti o Romero, ele, primeiros 5 minutos levou outra vez amarelo, mas pronto, conseguimos controlar essa situação e foi positivo. Jardim, aqui. 2 questões. O Cruzeiro continua, mesmo com um bom jogo, né, que o Cruzeiro fez no primeiro tempo, mas continua sofrendo gols, principalmente de bolas aéreas, né? Já era um problema de outras temporadas e vem sendo recorrente. O que fazer para tentar melhorar isso? E a outra questão, tem jogo que vai jogar bem, tem jogo que vai jogar mal. Hoje o Cruzeiro teve ali aquele meio termo, né? O primeiro tempo muito bom, o segundo tempo um pouco abaixo, mas o importante mesmo vai ser a vitória, e essa vitória hoje foi muito importante devido a essa pressão que os jogadores vinham sofrendo nos últimos jogos. O mais importante, antes da vitória, é a atitude. Jogando bem ou jogando mal, ter atitude, disputar os lances e essas coisas. Por isso é que eu disse, estamos sempre mais próximos de ganhar quando temos atitude. Em relação às bolas paradas, podemos resolver. Em vez de jogar com os 2 avançados que jogamos com o Bolazzi e o Dineno. Em vez de jogar com o Kaique, jogamos com o Villalba. E depois acertamos mais um ou outro na bola parada e ficamos com uma equipa com 6 ou 7 jogadores na bola parada. Por isso a gente tem que ter sempre um equilíbrio. É o que eu digo, às vezes não podemos jogar com 11 baixinhos. Depois na bola parada temos dificuldade.
Eu hoje em dia, quando meto o Mateus, tiro o Caio era um jogador que estava importante na primeira bola, e meto o Lucas para fazer esse papel para não perder o equilíbrio defensivo da bola parada. E tive que se fazer a substituição ao mesmo tempo porque sabia que sem o Caio ia perder um jogador no jogo aéreo e íamos estar ainda mais fragilizados. Jardim, que Thiago Maia do Potfute, vem aí agora a Copa Sul-Americana, já tem jogo contra o União Santa Fé no meio da semana, depois um jogo duríssimo, também contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Qual que é a ideia de prioridade? Priorizar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, vai rodar o elenco dentro disso, e se alguém já te falou, você lembra demais o Arjen Robben, jogador holandês. E muito. Primeiro, eu não sei se ele tem mais idade do que eu, mas eu acho que não, ele é mais novo. Ele é que faz-se lembrar a mim, não é? Ao contrário, porque eu nasci primeiro. Cada competição é uma competição, é um momento diferente, mas para nós, nesta fase, o próximo jogo será sempre o mais importante. É o mais importante. Em termos de elenco, com certeza que vamos ter que trocar algumas peças, porque queremos o pessoal fresco, o pessoal a correr. Se durante um jogo nós trocamos, que é para manter o pessoal fresco, durante competições diferentes temos que trocar algumas peças e depois temos outras no banco para entrarem também para refrescar a equipa. Essa será sempre a ideia. Esqueçam aqueles 11 e vão jogar e vão resolver tudo. Não, o futebol hoje em dia não é fácil ter 11 para resolver todos os assuntos. Nós temos que ter um efetivo, um elenco e que toda a gente trabalhe para jogar. É o que eu digo aos meus jogadores. Se tiver algum jogador que quer ser só reserva, peça ao presidente para sair. Para ser reserva não é necessário. Eu quero jogadores que queiram jogar, que queiram conquistar o espaço. Quando jogam, joguem de forma competente. Para ser reserva, eu pegava você, a gente ia para lá só para ser reserva. Tranquilos, ficávamos sempre de fora, não havia pressão, os adeptos, os outros jogavam e tinham a pressão e nós estávamos tranquilos. Mas não é isso que queremos. Queremos é pessoal que queira jogar. Eu quero que os avançados lutem pela posição, eu quero que os médios lutem pela posição e depois nós fazemos esta gestão. A última. Ei, Jardim, boa noite. Aqui Mike Costa, Cruzeiro Esportes. Parabéns pela vitória de hoje, importante, né? E hoje a gente viu também algo importante que você até falou naquela entrevista para a TV Cruzeiro, que é o Cássio, né? Você falou que trabalhou ali com ele especificamente. Hoje ele fez boas defesas, teve seguro, pegou um pênalti. Então eu queria saber assim, se você pode dar mais detalhes desse trabalho que vem sendo feito e como você enxerga ele hoje. Se você acha que ele já está naquele nível mais alto que ele pode alcançar ou se ele ainda pode crescer ainda mais. Obrigado. Engraçado que vocês estão a dizer coisas, você já disse isto na conferência anterior, você já disse isto na conferência. E eu, como vocês dizem aqui, não estou de mimimi aqui no futebol. O que eu tenho para dizer, digo qual é que é o projeto, qual é a nossa forma de trabalhar, naquilo que eu acredito. Como já vos disse, o Cássio não estava bem, eu achava que ele iria ficar melhor com a paragem, com os treinos e com o modelo de treinamento que nós queríamos dar a ele. E ele aos poucos está a evoluir e está ganhando o seu nível. Não quer dizer que amanhã não possa cometer um erro, mas em termos de performance eu vejo ele a subir, porque o treinamento é a base do futebolista e do desportista de alta competição. Para estar no top é preciso treinar também no top. E estou satisfeito dele estar evoluindo e estar a mostrar que ainda pode ser um guarda-redes de top do futebol brasileiro. Obrigado a todos, obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.